Boa noite, presidente Flávio, colegas vereadores e vereadoras, funcionários dessa casa e especialmente comunidade trespacense, que nos ouve pela Rádio 92, nos assiste no Facebook e que firmes, né, ainda se mantém presentes aqui no plenário. A câmera não mostra, né, mas para quem está nos assistindo, nós temos aqui pessoas representantes lá da comunidade da linha Navegantes, que estão aqui desde meados aí das 19 horas, né, firmes aqui, aguardando o momento de fala aqui dos vereadores para abordar esse assunto, então relacionado à reconstrução da ponte lá da comunidade, que já por tantas vezes, né, foi levada pelas águas aí do Rio Turvo, mas que nesta última enchente de maio de 2024, portanto 1 ano e 4 meses atrás, o estrago foi maior e corretamente se decidiu por fazer uma ponte nova, né? Então de concreto, mais alta, mais extensa, para que não tenha esse problema novamente. E a comunidade vem aqui hoje fazer um apelo e uma cobrança ao mesmo tempo, né, para nós vereadores, para que a gente possa esclarecer e também diligenciá-la junto ao executivo o porquê de tanta demora, né, para que a obra se inicie. Então, os vereadores já fizeram alguns esclarecimentos aqui. Eu tive conversando agora pelo WhatsApp também aqui com algumas pessoas para entender melhor o que está acontecendo. Ainda não entendi direito, né? Mas o que eu consegui receber aqui é que uma parte do recurso que vem da Defesa Civil Nacional foi empenhada, uma parte ainda não foi, que talvez o município vá conseguir o recurso, os municípios, né, porque Três Passos e Portela vão conseguir o valor total da obra sem precisar aportar a contrapartida desses 800 mil aí, tomara que seja de fato isso, consiga receber o valor total, melhor daí, né, nesse caso, né? Vamos nos aprofundar mais para dar um retorno para a comunidade, mas o que interessa mesmo não é as explicações, é que a obra inicie. É isso que a comunidade espera, porque a volta, né, sem a ponte lá, a volta é grande para escoar a produção, para poder, 20 quilômetros que o pessoal tá falando, 20 quilômetros a mais, né, do que poderia fazer se tivesse a ponte lá. O vereador Paulinho bateu bastante na tecla o ano passado de que talvez o município devesse ter feito uma ponte provisória, né? Tinha até morador lá da comunidade que se ofereceu para ceder as madeiras, né? As vigas de eucalipto, se fosse necessário para fazer isso. E muito bem também o Paulinho colocou que Arroio do Meio, Lajados, os municípios do Vale do Taquari lá foram os mais atingidos por esta mesma enchente, fizeram pontes provisórias várias, né? E ainda assim receberam os recursos para construir as novas. Então talvez isso, se tivesse sido feito, a gente estaria mais a gente não, a comunidade, que é quem está sofrendo com essa situação, estaria bem mais tranquila hoje, né? Nesse sentido. Fazer uma ponte provisória lá, reconstruir até que a ponte definitiva se inicie. Mas se optou, né? A prefeitura optou por não fazer isso, enfim. Agora a gente está aí nessa situação, né? A obra está demorando e depois, normalmente, o cronograma da obra, que é de 1 ano, normalmente leva mais tempo, porque também tem as intempéries climáticas, pode ser que chova, pode ser, né? A gente não sabe, a obra é obra, né? Dificilmente ela fica restrita ao cronograma dela. Então vamos ficar atentos e se aprofundar melhor nesse assunto aí para ver o que de fato está acontecendo que essa obra não inicia, porque a licitação já está feita, o projeto já está pronto há bastante tempo, enfim, vamos ver o que está acontecendo. Seguir aqui dizendo que é uma grande satisfação, Gilmar, te receber aqui nessa casa mais uma vez. Seja bem-vindo, vai passar este mês de setembro conosco aqui. O Sandro tirou licença para assuntos particulares dele, então muito bom te receber aqui e muito bom que tu chegou hoje, tomou posse aqui já num dia com uma homenagem tão bonita, né? Feita aí através do projeto da vereadora Maria Helena. Parabéns, Maria Helena, pelos projetos de homenagens que foram feitos aqui hoje para dona Elma Buchner, para dona Noici Pastório, né, e para Adriane Maier, então, a homenagem com os nomes delas, né, a postos de saúde aqui do município. Justas homenagens mesmo. Então, bem-vindo, Gilmar, mais uma vez, que tenha
êxito mais uma vez na tua passagem aqui por essa casa nesse mês de setembro. Tá bem? Dizer também que reforçar, na verdade, né, o convite que as gurias do CEPERS, do 27º Núcleo do CEPERS Sindicato fizeram aqui nessa casa hoje, para esse evento, então, esse jantar dançante, né, ali no Salão do Érico Veríssimo, no dia 12 de setembro, quem puder ir, é um momento de confraternizar e também conhecer um pouco mais da história, né, do CEPERS, que é um sindicato de luta, né, dos professores e professoras desse Rio Grande do Sul, um dos mais antigos do Brasil, né, e eu sou filho de professor, então a minha mãe participava do CEPERS, lembro até hoje quando ela se aposentou, no ano que faleceu, na verdade, um pouquinho antes de falecer, ela se aposentou, depois de 30 anos de magistério, né, e aí o salário dela diminuiu, né, porque o salário dos professores, para quem não sabe, os professores do Estado, ele tem um monte de penduricalhos, né? Ele tem o salário básico, é bem baixinho, e daí um monte de pendurico. Adicional disso, adicional daquilo, só que quando eles se aposentam, né? Eles não levam boa parte desses adicionais juntos. É uma baita sacanagem do governo isso, né? E aí o salário deles cai lá embaixo. Eu lembro até hoje que eu olhei, a mãe mostrou o contra-cheque dela, que diminuiu bastante o salário. E eu também fiz licenciatura, embora eu não seja professor, não dê aula, né? Eu fiz licenciatura em biologia. Fui exercer a parte técnica da profissão, não a sala de aula. Ainda vou exercer a sala de aula mais para frente. E aí, eu no início da minha... Posso dizer, agora estou na metade, mas no início da minha vida profissional, dá para se dizer assim, o meu contra-cheque, o meu salário lá, tendo uma formação igual, dá para dizer, o meu contra-cheque maior que a minha mãe lá no final da carreira dela aposentada, né? Com a mesma formação. Então, é muito injusto, né? É muito injusto com os professores isso, e entra governo e sai governo, especialmente no estado, né, essa situação não se resolve. O município paga melhor e no estado isso é calamitoso. Assim. Então a luta, eu me solidarizo muito com a luta das professoras do CEPERS, que muitas vezes levam até spray de pimenta, como se diz, da brigada quando vão fazer os protestos lá, né, por melhoria de condições de trabalho e salarial, e aí acabam muitas vezes sendo tratadas por aqueles que elas ensinaram, né, que ajudaram a alfabetizar, muitas vezes são tratadas de uma forma desrespeitosa, bruta e tudo mais. Então é uma das profissões mais desvalorizadas hoje, é a profissão de professor, de professora, né? Infelizmente. Dentro dessa linha, presidente Flávio, uma das coisas que pode trazer um acalento para professores e para outros milhões de brasileiros aqui é o projeto que tramita lá no Congresso Nacional, que é o projeto de isenção, Gilmar, do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Projeto esse que, para mim, penso que nem deveria ter muito debate, né? Nem deveria ter muito debate. Não tem nada de ruim nesse projeto. Pelo contrário, ele corrige uma injustiça histórica brasileira, lá desde que os portugueses invadiram o Brasil em 1500, nós temos uma injustiça tributária no país muito severa, que é o quê? Nós taxamos e tributamos muito quem ganha pouco e taxamos e tributamos pouco quem ganha muito. Isso é muito desigual. Não é à toa que o Brasil está entre os 10 países mais desiguais do mundo quando você fala em distribuição de renda. Tem muito pouca gente com muito dinheiro e tem muita gente com pouco dinheiro. Isso não se... Cada vez que você tenta mexer nisso, você causa uma guerra, porque mexe em muitos interesses. Então, o exemplo da professora aqui, só para dar um exemplo, uma professora que ganha hoje R$ 4.800 lá no seu contra-cheque, ela desconta R$ 305 de imposto de renda todo mês. Né? Dá quase 10%. No que ela ganha, ela desconta imposto de renda. Uma pessoa que ganha 50 mil por mês de salário, que são poucos no Brasil, mas tem pouco, 140 mil pessoas, mais ou menos, que ganham 50 mil reais ou mais, paga em média 2,3% de imposto. Então vejam a injustiça. E é isso que esse projeto do governo Lula corrige. Faz com que quem ganha, propõe que quem ganha até 5 mil reais seja isento de imposto de renda, não pague. Então essa professora que ganha até 5 mil reais, em vez de pagar 300 reais por mês de imposto de renda, vai estar isenta. Onde que ela vai gastar os 300 reais a mais que ela vai ter no salário, senhores?
Aonde que ela vai gastar? Vai investir lá nas casas de investimento lá da Avenida Faria Lima de São Paulo? Não, ela vai gastar aqui. Vai gastar aqui no mercado do bairro, vai gastar aqui na padaria, vai gastar na lancheria, vai gastar na cerveja do jogo de futebol. É aqui. É recurso que fica aqui no nosso município, nos municípios. E quem vai pagar essa conta? Porque daí o governo deixa de arrecadar. Quem paga essa conta? Mais de 10 milhões de pessoas vão estar isentas do imposto de renda, se o Congresso aprovar. Tem gente lá no Congresso que não quer aprovar. Você sabe quem não quer aprovar? A gente sabe. Não por interesse de projeto ou não, por interesse político. Tem gente que não quer aprovar, tem gente que é contra esse projeto. Quem paga essa conta? Esses 140 mil brasileiros que ganham mais de 50 mil reais por mês, que hoje pagam 2,3% em média, e aí vão passar a pagar 5%, 6%. Ou seja, não vai fazer diferença nenhuma para eles, né? Tu ganha 50 mil e hoje tu paga 2, 3 mil de imposto, tu vai passar a pagar 5, 4, 5. Vai ter sobrar ainda 45 mil, é um exemplo, né? Arredondando os números aqui. Vai fazer muita diferença para ti? Não, não vai. Mas vai fazer diferença na vida de 10 milhões de brasileiros, pelo menos. Vai ajudar a girar mais a nossa economia, uma distribuição de renda melhor, mais justa. Diminui um pouco essa desigualdade. Então, é para mim um dos maiores e melhores projetos que já foi apresentado pelo governo nos últimos anos, pelos governos, né, porque traz um pouco daquilo que a gente deveria, que todos nós políticos deveríamos buscar e batalhar, que se chama justiça social. Então, meu tempo está concluído, por hoje seria isso. Desejo um excelente mês de setembro, uma excelente semana de trabalho a todos nós.